Pessoal, eu sou a professora Paula Couto e nesse vídeo eu vou falar um pouco sobre parametrizações de retas e segmentos de reta, ou seja, equações paramétricas para retas e segmentos de reta. O que vamos fazer aqui é ver como chegamos às equações paramétricas da reta no plano usando vetores. Então, consideremos uma reta R que passa pelos pontos A e B. Então, aqui nós temos a reta R, temos dois pontos A e B. Vamos chamar de X um ponto qualquer nessa reta. Então, está aqui o ponto X nessa reta. E aí, com esses pontos A e B conhecidos, né, nós encontramos um vetor diretor para essa reta. Eu vou pegar esse vetor diretor e vou colocar ele começando aqui na origem do sistema de coordenadas, né? Então, nós temos esse vetor diretor, que é AB, e agora eu vou encontrar um outro vetor diretor para essa reta com esse ponto A e esse ponto X. Então, eu tenho esse vetor aqui, AX, que também é um vetor diretor para essa reta, né? Desde que x não coincida com A, né? Porque teríamos o vetor nulo, e o vetor nulo não é vetor diretor, né? Então, nós podemos considerar esse x aqui qualquer ponto aí, diferente de A, né, dessa reta. Então, muito bem. Então, com esses dois vetores, né, já que eles são vetores diretores para essa reta R, né, então, um tem que ser um múltiplo do outro. Então, eu vou escrever aqui isso, né, escrevendo que AX tem que ser um múltiplo escalar, isso aqui é um escalar, um número real T, né, de V, tá? Então, AX tem que ser um múltiplo escalar de V, né? Muito bem, então, agora eu vou trabalhar com as coordenadas desses dois vetores. Então, para isso, como eu comecei com pontos, eu vou começar com as coordenadas desses pontos, né? Então, A tem coordenadas xa e YA, B tem coordenadas xb e YB, e X tem coordenadas x e y. São caracterizações para esse x e para esse y que nós estamos desejando. Ok? Então, agora, vamos escrever esses vetores aqui em termos dessas coordenadas. Vamos começar pelo vetor V, que é AB, né? Então, basta fazer a diferença entre o ponto final e o ponto inicial do vetor. E aí nós temos as coordenadas desse vetor diretor. Então, nós temos x de B menos x de A, y de B menos y de A. Então, agora, a mesma coisa para o AX. AX vai ser x menos A, que vai me dar x menos xa, y menos ya. Está aqui. Agora, vamos substituir, né, essas coordenadas desses vetores que a gente encontrou nessa expressão. Vou fazer aqui embaixo. Então, nós vamos ter que AX igual a TV é a mesma coisa que escrever em termos de coordenadas, substituído AX por x menos xa, y menos ya, V por xb menos xa e yb por ya, né? Então, usando aí o fato de que esse t vai multiplicar essas duas componentes, né? E usando igualdade entre pares ordenados, então, nós vamos ter aqui essas duas igualdades. X menos xa é igual a t vezes x menos xa, e y menos ya é igual a t vezes y menos ya. Né? Então, isolando aí o x e o y, nós obtemos essas duas equações, né? E essas duas equações é que vão gerar vão ser as equações paramétricas
para a reta R, né, com esse T pertencente aos reais. Se a gente quisesse escrever, não soubesse exatamente os dois pontos, soubesse um ponto da reta, o ponto A, e conhecesse apenas as componentes de um vetor diretor V, que eu estou chamando aqui de V1 e V2 agora, então as equações paramétricas da reta R poderiam ser escritas dessa maneira. Então, vamos passar para um exemplo. Vamos encontrar duas parametrizações para a reta R, que passa por menos 1 e 3 e por 3 e menos 1. E essas duas parametrizações têm que representar trajetórias com sentidos opostos de um ponto móvel, né? Então, como que nós vamos fazer isso? Esses dois pontos dados, eu vou dar nomes para eles. Então, o primeiro vai ser A e o segundo vai ser B, né? E eu vou, a partir desses dois pontos, determinar dois vetores diretores. O primeiro vetor diretor vai ser AB, né? Que nós vimos que é a diferença entre B menos A, né? Substituindo aqui as coordenadas de B e de A, né? Nós vamos obter as componentes do vetor AB, do vetor V1, né? 4 e menos 4. Agora, nós vamos fazer a mesma coisa para o segundo vetor. Para determinar um segundo vetor, eu vou pegar agora o vetor BA. Né? O vetor BA, vocês estão lembrados, é o vetor menos AB, então, de forma mais rápida, a gente já obtém aqui as componentes desse vetor, né? Então, eu vou obter as equações paramétricas para a reta usando, primeiramente, o vetor V1 e o ponto A. Então, naquela equação que a gente mostrou por último, daquelas equações que a gente mostrou por último, eu vou ter R, eu vou substituir aqui o XA e o YA, e aqui eu vou substituir as componentes do vetor V1, que são 4 e menos 4, aqui as componentes que a gente obteve. Então, aqui está o par de equações paramétricas para a reta R com T pertencente aos reais. Eu poderia escrever a minha parametrização, né, dessa forma aqui também, né, chamando aqui essa parametrização de γ1. Então, a primeira fórmula para x entraria aqui na primeira posição, a segunda fórmula, que é para y, entraria aqui na segunda posição. Então, nós temos aí nossa primeira parametrização para a reta R, tá? Uma segunda parametrização, a gente usaria, por exemplo, o ponto A e o vetor V2. Né? O vetor V2 é um vetor que tem sentido oposto ao anterior. Né? Então, usando aquela fórmula última também, nós obtemos x igual a menos 1 menos 4t, y igual a 3 mais 4t. Então, eu estou colocando aqui as coordenadas do ponto A, menos 1 e 3, e aqui, multiplicando o parâmetro, as coordenadas, as componentes do vetor V2. Né? Então, com isso, a gente obtém a segunda parametrização para a mesma reta. Tá? Então, o que a gente vai ver agora é uma comparação entre essas duas parametrizações. Né? Então, a primeira parametrização que a gente obteve, né, foi a partir do ponto A e do vetor AB, que eu coloquei aqui representado a partir da origem do sistema de coordenadas. Né? E aí, à medida que eu vou atribuindo valores para t cada vez maiores, eu vou obtendo pontos que vão traçar essa reta aqui. Né? Então, tá aí, se eu pego t igual a menos 1, eu obtenho esse ponto. Se eu dou t igual a menos 8, eu obtenho esse novo ponto. E aí, eu vou traçando essa reta. Observe que quando t é 0, a gente, nessa parametrização, chega no ponto A. Né? T igual a meio,
t igual a 1, eu chego no ponto B, é importante a gente observar isso, e assim eu vou traçando todos os pontos da reta. Agora, vamos comparar com a segunda parametrização. A segunda parametrização, né, da mesma reta AB, a gente usou o ponto A e o vetor V2, né? E agora eu vou olhar para os valores de t e observar que pontos que nós obtemos na reta. Né? Vou fazer t crescer aí dentro de um intervalo, vou começar com t igual a -2, olha que a gente começou com esse ponto aqui embaixo, ou seja, a reta estava sendo traçada desde lá de baixo e quando chegou no -2, ele parou nesse ponto. Né? Então, com t igual a -1 estamos em B, com t igual a 0 nós estamos em A, e assim a gente vai traçando todos os pontos dessa reta. Né? Então, é uma comparação aí que a gente faz entre essas duas parametrizações. Vamos passar agora para um exemplo, que é um exemplo de parametrização de segmento, de um segmento de reta. Eu vou continuar usando, vou pegar um segmento dessa mesma reta que a gente mencionou antes, né? Então, eu quero uma parametrização do segmento AB, do ponto A, que é -1 e 3, para o ponto B, de 3, que é 3 e -1. E outra parametrização desse mesmo segmento de B para A. Então, vamos ver como que a gente pode fazer isso, né? Então, eu estou pensando que a primeira parametrização, eu tenho que ir de A até o B, e na outra parametrização, eu tenho que ir de B para o A. Né? Ou seja, eu vou ter que ter duas parametrizações com sentidos opostos. Né? E eu estou limitada agora ao segmento, ou seja, eu tenho que pegar pontos daquela reta que a gente parametrizou anteriormente, porém, restritos ao segmento AB. Então, eu vou começar com dois vetores, como no caso anterior, o vetor AB, que é o vetor 4 e -4, e o vetor BA, que é -4 e 4. Então, para o segmento AB, com trajetória de A para B, nós vamos usar o vetor V1 e o ponto A. Se eu estou tomando pontos daquela mesma reta, natural que a gente tenha as mesmas equações. Só que a gente vai mudar aqui, né, o domínio do parâmetro. O domínio do parâmetro tem que ser tal que a gente fique restrito ao segmento AB. Né? Então, eu estou tomando aqui t de 0 a 1, né, para essa parametrização aqui da reta. A gente pode representar isso dessa maneira. Né? Então, veja só, quando t vale 0, se eu substituo aqui, eu obtenho exatamente o ponto de -1 e 3. Quando t vale 1, né, eu vou ter -1 mais 4 vezes 1, que é -1 mais 4, que vai dar o ponto B, 3. E quando eu tenho t igual a 1 aqui nessa segunda equação, eu vou ter 3 menos 4 vezes 1, que vai dar -1, né? Então, eu vou ter o ponto, a segunda coordenada, que é -1, tá? Intermediários, a gente obtém os pontos no meio do segmento. Agora, eu quero fazer a trajetória no sentido oposto, de B para A. Então, para essa finalidade, nós usamos o vetor V2, que é o BA, e usamos o ponto B. Né? Então, se a gente for montar as equações paramétricas para a reta, né? Vou colocar aqui, ó,
O ponto que a gente está usando é o ponto 3 e menos 1, né? E o vetor, ou seja, é o ponto B. E o vetor, agora é o vetor V2, que é o vetor menos 4 e 4. Então, eu vou substituir aqui, né, nesse lugar. E, novamente, o t varia de 0 até 1. Quando t é 0, eu vou estar em que ponto? Substituir aqui. Então, nós vamos ter 3 menos 0, 3, e menos 1 mais 0, ou seja, 3 e menos 1. 3 e menos 1 é o ponto B. Então, o primeiro ponto, o ponto inicial da trajetória, é o ponto B, quando t vale 0. E o último ponto é quando t vale 1. T vale 1, eu obtenho quem? 3 menos 4, que vai dar menos 1, menos 1 mais 4, que vai dar justamente 3, ou seja, estamos no ponto A. Dessa forma, tá? Então, mais uma vez, né? Vamos olhar aqui a figura, vamos olhar para a variação do t com a primeira parametrização e ver como que o segmento de reta é traçado. Então, nós temos aqui, né, como que a gente traça esse segmento de reta, onde a gente começou com o ponto A, a gente usou o ponto A e o vetor V1. E agora, usando o vetor V2 e o ponto B, quando t igual a 0, justamente estamos no ponto B, e aí, à medida que t cresce, né, nós vamos traçando a trajetória de B para A, ok? Ficou claro essa questão? Bom, pessoal, essa videoaula é isso. Muito obrigada pela atenção e até a próxima aula.